Olá, estamos hoje aqui nessa segunda jornada da SP Flor Forma e Informa. Iremos trazer ideias e informações sobre a produção do saber empírico e fazer pesquisa sobre os florais no Brasil e produzir saber de qualidade independente na academia. Eu sou Maria Adélia, sou de São Paulo, naturóloga, especialista em tecnologia quântica e practitioner em florais de São Germain. É uma honra estar aqui. Gratidão à SP Flor, Associação dos Terapeutas Florais do Estado de São Paulo, pelo convite de participar e intermediar esta mesa, juntamente com duas queridas colegas, a Mariângela, a Margarete, Florais de Gaia, são de Belo Horizonte, de Minas Gerais. É um prazer estar aqui com vocês. E a ideia também é trazer informações sobre a produção de livros no Brasil, com as essências florais, sobre as dificuldades para editar, distribuir livros, como é veiculado esses saberes e informações através das redes sociais, como é veiculado os saberes através dos artigos de revistas, palestras, cursos, especificamente hoje, né, nosso meio de comunicação, né, que são as lives. E antes de apresentar as minhas colegas, eu queria falar um pouco sobre mim, como cheguei até aqui, como foi a minha história com os florais, né? Como cheguei, que eu comecei a minha vida como terapeuta foi dentro dos florais, a partir de ter todas as doenças, né? E tinha muitos ites, muitas inflamações. Então, em 99, foi aí que eu conheci os florais, em 95, mais ou menos, 94. E a partir daí, fiz um tratamento numa comunidade carente de Diadema. Fiz os tratamentos com os florais e consegui, através desse tratamento com os florais, me abrir um horizonte amplo demais, que até hoje eu venho a cada dia me especializando, e isso me abriu uma expansão de consciência muito grande. Então, me formei em naturopatia em 99, comecei meu trabalho, né, com os florais e a medicina tradicional chinesa na época. Então, após ter tratado todos esses ites, né, onde os médicos diziam que eu tinha que aprender a conviver com as dores, né, com os ites. Então, hoje eu faço atendimento ainda nessa comunidade, desde que eu me formei, desde que me tratei e me formei, eu continuo até hoje na comunidade. Paramos agora na pandemia, e atualmente eu trabalho no Instituto Fluido Quântico com tecnologias avançadas de tecnologia quântica. Os florais sempre fizeram parte sempre foi o carro-chefe do meu trabalho dentro do Instituto. E eu ministro também cursos de radiestesia, ministro cursos também de florais de São Germain. E eu gostaria de apresentar as minhas colegas agora, queria que elas falassem um pouco delas, de como chegaram também até aqui. Pode falar, Margarete, sobre você? Sim. Olá, todo mundo, né? Está aqui nos escutando nessa oportunidade que a SP Flor nos traz. A minha formação inicial foi em psicologia, lá em 74, e somente em 1994 eu tive contato com a terapia floral. Na verdade, esparsamente com algumas essências de Bach. E quando foi em 96, 97,
eu tive o primeiro contato com as essências florais Filhas de Gaia, num curso que a Maria Grilo produziu aqui em Belo Horizonte. E, a partir daí, eu fui cada vez mais me identificando como terapeuta floral. Então, hoje, tenho clientes em psicoterapia, na psicologia, e a grande maioria dos atendimentos são feitos em terapia floral. Em 2004, eu fui convidada por Maria Grilo para me tornar uma professora autorizada do sistema das essências florais Filhas de Gaia. A partir daí, muitos cursos, alguns somente eu, alguns outros junto com a Maria Ângela. Venho participando de grupos de supervisão junto com Maria Grilo também já há 4 anos, um aprendizado e uma atualização muito importante. E escrevi livros, né? Assim, eu fui coautora de um livro sobre saúde com pacientes oncológicos, que eu participava de um grupo na Associação Médico Espírita, em 2005. Depois, a terapia floral no cotidiano, evocação às essências florais Filhas de Gaia, juntamente com Maria Ângela, e a Mobilizando Virtudes no Cotidiano, também evocação às essências florais Filhas de Gaia, com Maria Ângela e Maria Grilo. Então, assim, toda essa trajetória, né, claro, também que eu fazendo uso dos florais, tendo um terapeuta floral e ampliando o meu conhecimento, né, e autoconhecimento. Acredito que é isso aí. Obrigada. Obrigadinho. Agora, a Maria Ângela fala um pouco da sua trajetória até aqui. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês dessa reunião, dessa mesa de conversa que a SP Flor nos proporciona, com esse segundo SP Flor Forma e Informa. Eu sou Maria Ângela Araújo, sou terapeuta floral em Belo Horizonte. A minha formação de base é como terapeuta ocupacional. E a minha área de preferência sempre foi a saúde mental. E eu formei em 93, aqui pela UFMG, e a partir daí eu comecei a ser tratada com terapia floral com a minha psicoterapeuta. E gostei muito do trabalho ia sendo feito, até que em 99 me chegou um convite de uma outra pessoa para fazer uma especialização em terapia floral, que era ministrada pelo Hércules Jaci, que é um psicólogo aqui de Belo Horizonte, que mergulhou de cabeça na terapia floral e é um excelente professor, e eu fiz a especialização de 2 anos com ele, e, paralelamente, eu conheci a Maria Grilo e também comecei a estudar com ela. E, junto com isso, fazendo o meu processo de terapia floral. Aí, quando foi em 2004, a história é juntinha com a Margarete. Eu também fui convidada pela Maria Grilo para ser professora autorizada. Eu também frequentei o grupo de pacientes oncológicos e publiquei, junto com a Margarete, o mesmo livro. E, na sequência, nós publicamos os 2 livros, né, que ela já citou, que falam da terapia floral e, especialmente, do sistema das essências florais. E, ao longo desses 22 anos de estudo continuado, né, em que cada vez a gente vai aprendendo mais sobre a terapia floral e a magnitude desse recurso terapêutico que a gente tem, né, em que a gente lida com seres da natureza, né, que a gente englobou no nome de terapia floral, mas que também tem seres vegetais, tem animais, tem ambientes, né, ecossistemas onde são produzidas essas essências, né, que a gente deveria chamar de essências de campo de consciência. O aprendizado é muito rico e muito transformador, e de uma forma muito confortável. Então, aqui estou eu, 22 anos depois,
muito satisfeita com esse trabalho, com esse avanço e de estar onde estou. Muito bom. Margarete, existe dentro da academia, pelo que eu consegui reunir, né, evidências sobre florais, independente de ser validado ou não. Então, assim, temos bastante experiências aí na prática, né? E aí eu queria que você falasse a questão do saber empírico fora da academia. Ok. Dentro da proposta, né, da SP Flor, eu vou compartilhar aqui um PowerPoint com vocês, porque eu acredito que imagem e... Opa, não deu não, né? Ainda não. Só um minutinho. Imagem e som fica mais fácil da gente ir seguindo, né? Então, a proposta é: pode-se fazer pesquisa e produzir saber de qualidade independentemente da academia? Deixando claro aqui, né, que a gente, quando falar de academia, nós estamos falando de universidades, faculdades, regulamentadas pelo saber oficial, vamos assim dizer, que segue usualmente o paradigma cartesiano, ok? Uhum. Então, eu acredito que essas perguntas que eu coloco aí de início, todos nós já tivemos oportunidade na nossa vida profissional de escutar. Você acredita em floral? Floral é aquela gotinha mágica. Será que essas gotinhas funcionam mesmo? Aqui, qual a prova científica que vocês têm de que isso aí ajuda? Então, por essas e outras, né, perguntas, que para a gente até é quase engraçado, né? Divertido, por vezes, não no sentido de divertido, no sentido de desqualificar a questão que o outro traz, mas no sentido de nós percebermos como que falta, muitas vezes, informação àquele que busca a própria terapia floral. E eu percebo também, né, eu vim percebendo ao longo desses também 20 e tantos anos aí de formação em terapia floral, que essas questões, muitas vezes, elas estão diretamente vinculadas à nossa percepção formatada, vamos assim dizer, neste mundo em que vivemos. Que nós vivemos num mundo onde a nossa percepção usualmente é dual. Então, há opostos. Coragem, covardia, alegria, tristeza, amor, ódio, alto, baixo, grande, pequeno, dentro, fora, que são relatividades, né? É um olhar relativo a de onde nos encontramos. Mas, por algum motivo, nós temos algumas explicações, mas que não cabe aqui neste momento a gente entrar nesse contexto, o ser humano polarizou essa dualidade. Como que é isso, né, de polarizar? De dizer, né, é bom, é mal, é certo, é errado, devo, não devo, e muitas vezes nessa polarização, né, nesse julgamento de certo, errado, bom e mal, nós excluímos pessoas, excluímos comunidades, excluímos grupos, e aí excluímos experiências e saberes, porque nós estamos no julgamento, né? E ao julgarmos, esse processo de exclusão é quase que instantâneo, vamos assim dizer. Aí a gente traz que o Eduardo Bach disse o seguinte: a questão sobre o certo e errado, sobre bem e mal, é puramente relativa. O que é certo na evolução natural do aborígene não é para uma pessoa mais culta de nossa civilização.
E, de modo semelhante, o que podia ser bem, ser uma virtude para um, pode ser inadequado e, portanto, errado para alguém que atingiu o estágio do discipulado. Bom, mas aí alguns de vocês, né, se não todos, podem estar perguntando, né? Mas o que tudo isso aí tem a ver com a questão da produção do saber empírico fora da academia? Nós estamos com um problema de barulho aqui que faz parte dos trabalhos em home office, né? Vamos ver se passa isso aqui para eu retomar a frase. Faz parte do fazer ao vivo. Faz parte do saber isso aí. Bom, faz parte do empírico, do administrar empiricamente que nos acontece. E do home office. Isso, vamos retomando então. Então, a questão poderia ser, o que tudo isso, né, que foi dito tem a ver com a questão da produção do saber empírico fora da academia? Bom, eu vou propor a gente fazer uma caminhada pelas falas do Dr. Bach, para que a gente possa chegar a um posicionamento, vamos assim dizer, sobre essa questão da produção do saber empírico da terapia floral, ok? Nós temos que lá por volta de 1930, o Eduardo Bach exatamente deixou uma produção acadêmica em laboratórios, em hospitais, no momento em que ele já tinha um nome, ele já tinha produzido muito saber e importante saber, e foi para o campo. Literalmente. Aqui eu acredito que já é uma boa pista e não sei, mas de repente pessoas poderiam dizer assim, já é suficiente, já entendi. Mas vamos à frente, né? Certa vez, o Carl Sagan, que é um cientista que teve relativo posição até 1996, né? Ele nasceu em 1934, ele disse que a ciência é muito mais que um corpo de conhecimento, é uma maneira de pensar. E se nós observamos a produção do saber acadêmico, nós vemos que realmente é uma maneira de pensar o mundo. E, usualmente, na academia, ainda seguindo o paradigma cartesiano e do materialismo, há um dualismo radical entre corpo e alma. E, na verdade, a questão da alma foi retirada, né, de todo esse processo de pesquisa, né, na academia. Mesmo a psicologia, que era, né, estudo da alma, passou muito mais a ter uma ênfase em comportamentos, atitudes e condutas observáveis, no sentido do observável materialista, e se perdeu, né, dessa questão da alma. Já o paradigma dos campos de consciência da natureza, que atualmente oferece a visão ao terapeuta floral, reconhece os seres da natureza como expressões singulares do divino, matéria, energia, consciência. Então, é importante reconhecer que, além da dualidade, num nível muito superior de sabedoria, existe a unidade, ou seja, onde reconhecemos que tudo tem a mesma origem, tudo é expressão da mesma fonte divina, visão essa de Eduardo Bach. No capítulo 1 do Cura-te a ti mesmo, Eduardo Bach diz, em essência, a doença é o resultado do conflito entre a alma e a mente, e ela jamais será erradicada, exceto por meio de esforços mentais e espirituais. O que aí já nos diz muito, né? Se não quase tudo ou tudo, da forma do terapeuta floral buscar o saber e perceber-se na ajuda àquele que busca, né? Então, Lácio Sagan nos disse, né, que
a ciência nos dá uma forma de pensar o mundo, esses dizeres aqui, né, do Dr. Bach, na medida que foi ele, né, que sistematizou todo esse conhecimento do saber da terapia floral contemporânea, já nos diz também do nosso modo de ver e pensar o mundo, né? Há como utilizar, então, dos mesmos instrumentos de um laboratório, por exemplo, das faculdades de medicina ou da faculdade de química, para acessar as virtudes inerentes a um campo de consciência da natureza? Não, né? Quantas já não foram as pessoas que me falam assim, mas a gente já levou um vidro de floral lá no laboratório de química e além da água e do conservante a gente não encontrou nada. Porque não são esses os instrumentos que vão medir, né? Mensurar a questão dos campos de consciência. Bom, mas por que, né, a gente não tem como usar os mesmos instrumentos? Não inviabiliza nem um saber, nem outro. Há momentos para o medicamento, por exemplo, psiquiátrico, ou para a necessidade de um antibiótico, que aí foram descobertos pelos saberes acadêmicos, e o momento da essência floral. Há como percebermos, concebermos, sem polarizar. E na medida que a gente evita a polarização, a gente pode ter acesso a diferentes e complementares saberes. E a Eduard Bach nos traz a seguinte fala: ao mesmo tempo, devemos estar em guarda para permitir a cada um também exercer sua liberdade, para nada esperar dos demais, mas, pelo contrário, estarmos sempre prontos a conceber uma mão amiga para erguê-los no momento da necessidade e dificuldade. Isso no capítulo 8. Ou seja, não é porque a nossa visão, né, e a nossa concepção de mundo, ao sermos terapeutas florais, nos traz toda essa visão, né, dos campos de consciência, que nós vamos negar ou polarizar o saber que vem de outros campos. Senão nós estaremos julgando exatamente da mesma forma que a gente quer evitar ou de jeito nenhum deseja que os outros nos julguem. Todos somos membros de uma mesma irmandade e parte de uma grande comunidade que faz a mesma viagem, tendo o mesmo objetivo glorioso em vista. Isso também é do Eduard Bach. Há dois grandes erros. O primeiro é fracassar em honrar e obedecer aos ditames da nossa alma. O segundo, agir contra a unidade. Então, quando a gente julga, usualmente, nós esquecemos dessa unidade, né? Em que, por vezes, a gente está olhando um aspecto dessa unidade, outras vezes estamos olhando outro aspecto dessa mesma unidade. Então, há lugar para diferentes maneiras de pensar a vida. Como acolher alguém se repelimos sua visão? Posso pensar diferente, respeitar o modo de ser de outra pessoa. Porque, né, nós vamos receber e recebemos, né, no atendimento da terapia floral, diferentes pessoas de diferentes visões do mundo. E que muitas vezes o que elas estão precisando é de, inclusive, conhecer este saber, né, da unidade e de em que desequilíbrio, né, nós estamos nessa mesma unidade, né? Em que a gente polarizou em nossa vida, em nossas percepções. E será que há como hoje ainda duvidarmos da dualidade, da qualidade e grandiosidade do saber aprendido, co-criado pelos pesquisadores das essências dos campos de consciência da natureza?
e divulgado em cursos, palestras, lives, promovendo trocas e aprendizados. O trabalho de escuta do terapeuta floral, associado ao conhecimento dos repertórios das essências florais de cada sistema, junto àqueles que buscam ajuda, segue a observação de Eduardo Bach de que é preciso ser capaz de aconselhar o paciente de como restabelecer a melhor harmonia requerida, que ações contra a unidade deve deixar de praticar e que virtudes necessárias deve envolver para eliminar seus defeitos. Então, há inclusive, né, e é importante reconhecermos como que diferentes pesquisadores também nos apresentam em uma mesma essência, por exemplo, a essência do ipê amarelo, que a gente encontra em diferentes sistemas. Existe ali, né, a percepção também do observador, e que vão nos trazer, muitas vezes, diferentes aplicabilidades de uma mesma essência. E todos esses saberes vieram de processos empíricos, né? Que nós, terapeutas florais, possamos cada vez mais sermos coerentes em nossas atitudes pessoais e profissionais com esta visão que os campos de consciência da natureza nos ofertam, propiciando de um saber peculiar que refletem as leis do Criador. Por fim, como diz Eduardo Bach, não tenhamos medo de nos lançar na vida. Estamos aqui para adquirir experiência e conhecimento, e aprenderemos pouco, a menos que encaremos a realidade e busquemos o melhor de nós próprios. Tal experiência pode ser adquirida em cada esquina, e as verdades da natureza da humanidade podem ser conquistadas efetivamente, ou até mesmo mais, numa casinha de campo, tanto quanto em meio tumultuado da cidade grande. Então, nós voltamos à primeira proposta dessa mesa. E eu vejo que a resposta é sim, podemos e produzimos um saber fora da academia oficial, no exercício do encontro com o outro, no despertar de nossas virtudes, na busca do reencontro do divino que é em nós, e no auxiliar os clientes no próprio despertar. Que nós possamos continuar, né, na busca da concretização do sonho de um mundo fraterno que respeita a individuação de cada ser, o caminho de cada pessoa. Só complementando o que a Margarete falou anteriormente, né? Existe dentro, eu assim, percebo que dentro da academia, que eu consegui reunir evidência sobre os florais, independente do ser validado ou não. Então, temos aí a prática, né, em consultório. Eu vejo que o nosso trabalho prático, dentro das comunidades, né, dentro dos nossos próprios consultórios, pode ser também um experimento físico, mas a prática também são outras formas, né, de validar um trabalho. Eu vejo dessa forma, né, de que realmente surtem efeitos positivos. Então, eu acho que essa é uma forma de observação científica e que é qualitativa, né? Então, na minha opinião, colher depoimentos, por exemplo, eu vejo também que é uma forma de validar o que a gente está fazendo e ver bons resultados com essas flores, né? Com o nosso trabalho em relação aos florais. E eu sempre incentivo muito depoimentos dentro de consultório, dentro da comunidade, porque eu vejo que, eu acho que tem muito dos exemplos podem estar ajudando outras pessoas, né? Ilustrando que a terapia floral está dando certo,
né, com outras pessoas? Por que não pode lidar com a pessoa que está vivenciando aquilo, né, aquela situação? Eu vejo que também, em caso dos indígenas, tem um saber das ervas, né, e sabiam que as ervas curavam, davam certo, mas até então era um conhecer, era um saber ancestral, né? Então, até que a ciência resolveu pesquisar e descobrir os princípios ativos que combatiam as doenças. Então, eu vejo que a ciência não deixa de ser um saber ancestral, baseado na observação empírica. Né? Então, assim, nos experimentos, porém, não cientificamente comprovado, né? Pois é, essa é a grande questão, né? Porque quando se diz não cientificamente comprovado, muitas vezes as pessoas buscam uma comprovação dentro de uma metodologia e que da terapia floral é uma outra metodologia, né? Sim. É uma outra forma de se... de sedimentar, né, este saber. É uma outra referência. Eu acho que é exatamente essa questão. E eu acho que a gente vai trazer esses fatos, essas comprovações dentro da nossa vivência de consultório, de comunidade, e trazer esse conhecimento e colocar de fato em ação. E aí você comentou sobre o que o Bach trouxe para nós, né? Sim. Sobre que o ser humano não é uma fórmula de bolo, então cada um vai ser uma forma diferente, você vai tratar essa alma que está dentro desse corpo. Então, quando você começa, e eu acho que é isso que diferencia o nós profissionais terapeutas, porque tem essa visão, né, que o Dr. Bach trouxe para nós, que é você tratar a alma dessa alma que habita esse corpo, né, que é esse todo. Então, e hoje também tem a física quântica, né, que fala, que tem vários estudos já que fala como quando você fala que eu não encontrei nada dentro dessa água aqui, né, desse produto aqui, porque hoje nós temos a comprovação aí que vários estudos na física quântica, nós somos seres vibracionais, né? E a essência floral é uma frequência que vai atingir diretamente nesse ser vibracional, porque é uma vibração, é uma frequência, né? Nós somos seres frequenciais também. Então, quando você fala de uma frequência, como é o floral, como são os florais, ela vai atuar diretamente nesses átomos, né? Que o átomo é pura luz, e nós somos seres formados por esses átomos, que formam moléculas, que formam as células, e que forma nós humanos, né, que é a parte física, mas, na verdade, o floral atua exatamente aí, nessa vibração que são os átomos, né, então, o Bach deixa muito bem claro isso, e hoje está muito em evidência esses estudos, então, eu vejo que esse trabalho que a gente faz aí, concluindo, esse trabalho que a gente faz nas comunidades vem de encontro com toda essa sabedoria, né? Que estamos falando aqui na mesa. Bem, agora vamos... a Mariângela, queria que ela falasse um pouco sobre a produção dos livros, né? Aqui no Brasil, sobre as essências florais, as dificuldades para editar esses livros. O que vocês passaram, né? Qual a trajetória que vocês passaram aí nas dificuldades nessa fabricação, nesse passar, nesse conhecer nos livros? Então, eu estava aqui resgatando, em 2003, aconteceu o primeiro Conflor, que foi o Congresso Nacional de Terapia Floral. Ele aconteceu no Rio de Janeiro. Naquela época, os livros que a gente encontrava, tinha uma única editora, que agora eu esqueci o nome dela, que publicava os livros dos sistemas internacionais. Era a Trion, que chamava a editora. E tinha algumas publicações que as mais correntes eram as do Sistema dos Florais de Minas. Então, nesse primeiro Conflor, apareceu uma autora do Rio Grande do Sul, chamada Magda Spalding Pérez, que publicou esse livro, Alma das Flores. Alma das Flores.
é um pequeno dicionário onde ela incluiu muitas essências florais dos sistemas conhecidos, internacionais e brasileiros. E eu fui sorteada com esse livro no encontro. E tinha muito pouca coisa brasileira, porque, por exemplo, a Magda, ela publicou o próprio livro, né? A gente vem de um caminho que, se você... era difícil encontrar editoras que estavam dispostas a investir na publicação desse conhecimento, tá? Aí eu vou compartilhar a tela aqui para falar, então, da publicação dos livros que a gente fez ao longo desses anos. Então, esse aí é o primeiro, deixa eu só aumentar a tela. Esse é o primeiro livro que eu e Margarete publicamos juntas, né? Aliás, dentro de um grupo, né, que são muito mais autores, dentro daquele trabalho que a gente se referiu na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, num grupo de oncologia, que incluía várias formas de conhecimento, né, de prática. Tinha psicologia, medicina, terapia floral, a gente embarcava na meditação e outras técnicas complementares. Em 2008, ele foi publicado pela editora do INED, que é uma instituição espírita, que encampou a nossa ideia, né? E a segunda edição, em 2012, já foi pela AME Editora, que é a editora da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Então, nesse tempo, a gente teve o respaldo dessas duas editoras para publicar um livro. Eu escrevi um capítulo sobre a experiência da terapia floral com os pacientes oncológicos, e a Margarete escreveu um livro sobre câncer e autoobsessão, que tinha a ver com o contexto do espiritismo, né? Então, depois disso, a gente veio trabalhando com a terapia floral e conseguimos publicar o nosso primeiro livro, que é o Terapia Floral no Cotidiano, que foi em 2017, nós escrevemos em 2016, consultamos algumas editoras aqui de Belo Horizonte para ver se elas topavam nos ajudar com essa ideia, e não conseguimos, um tanto pelo assunto e um tanto pela urgência que a gente tinha da publicação. Nós terminamos de escrever o livro em novembro de 2016 e ele precisava estar impresso para o terceiro Conflor, que começou no dia 8 de março de 2017. Então, nós desembarcamos no Rio no dia 7 e os livros chegaram no dia 8. Então, assim, e apenas 100 exemplares da edição, porque não deu tempo de imprimir o resto, né? Então, assim, e foi um processo que a gente fez todo por nossa conta, né? A gente conseguiu um editor, a gente conseguiu um revisor que foi dando ideias das aberturas dos capítulos, e esse livro, ele é um primor. Modéstia às favas, ele é um primor, porque ele ficou muito lindo, né? É um trabalho muito bem cuidado dos nossos editores. Então, nesse livro, a gente conta, né? Eu vou passando aqui, né? Vou falar primeiro dele. A gente fala das nossas experiências de consultório, e aí isso remete ao trabalho empírico, né? Que agora mesmo a Adélia estava falando, de que cada cliente que entra e que a gente atende, e que depois de um mês ou depois de 15 dias ele retorna, nos contando como é que foi a experiência do floral, é que a gente comprova e confirma, né? Igual a Adélia disse, que está fazendo efeito, que a técnica, ou que o instrumento que a gente utiliza, né, ou o recurso terapêutico, ele tem uma função que está sendo comprovada. E como a gente sabe que cada ser é único, muitas vezes você atira no que vê e acerta no que não vê. A gente conhece os repertórios das essências,
mas, eventualmente, uma essência que você dá para uma pessoa, ela faz um efeito diferente do que está escrito lá no livro, ou do que é no, né? Então, assim, é esse que é o empirismo do trabalho, né? Na minha compreensão, de como que a gente consegue afetar as pessoas de modo que elas consigam movimentar aqueles potenciais, aqueles valores, as virtudes que elas estão buscando atingir, tá? Então, nós fizemos, esse livro foi, a gente contou na primeira parte dele a experiência desses temas que eram mais recorrentes no consultório, e na segunda parte, a gente, anexando ao repertório das Filhas de Gaia, que a Maria tinha feito a última vez a publicação em 2001, nós agregamos algumas essências e alguns compostos que eram novos, mas que já estavam em uso e com virtudes comprovadas da ação deles, né? E, nesse caso, a gente arcou com todo o processo da publicação, né? A escrita, a parte financeira, a distribuição e a venda. Os nossos parceiros, além de 2 livrarias, né, aqui de Belo Horizonte, são as farmácias homeopáticas que têm e que preparam as essências Filhas de Gaia. Então, a gente fez as parcerias, distribuímos os livros para as farmácias, a gente faz o contrato, combina como é que vai ser, tudo é feito pela gente, né? Então, tinha, por exemplo, uma tarde que a gente saía aqui em Belo Horizonte e ia em cada farmácia, levando os exemplares, perguntando quanto as pessoas queriam ter, ficar para revender, e é assim, o processo é assim, né? A gente não tem uma editora por trás que faz todo esse marketing, ele é feito pela gente. E tem muitos outros escritores de terapia floral que eu acredito que devem fazer assim mesmo. Ultimamente, tem algumas editoras que estão apostando na publicação de livros de terapia floral, porque o movimento aumentou muito, né, da divulgação do conhecimento, então tem ficado mais fácil para as pessoas que fazem o contrato com as editoras e elas publicam, né? E, além disso, ainda tem a possibilidade da publicação através do portal da Amazon, né, que a gente publica no formato e-book, e que ele é um processo, vamos dizer assim, mais simples, e que a pessoa pode ela mesma colocar o livro lá na plataforma. O que, no nosso caso, não foi verdade, que nós precisamos contratar uma pessoa, porque o tanto que a gente tentou inserir não foi possível, nós tivemos que contratar e pagar um profissional para fazer isso para a gente, tá? Tanto do volume 1 quanto do volume 2. Então, o volume 2, que é o Mobilizando Virtudes no Cotidiano, ele faz a evocação às novas essências, né? Que por muito tempo a Maria não tinha nada escrito e publicado sobre isso, a gente foi aprendendo nos cursos que ela ministrava para a gente, até que chegou num ponto que nós conversamos com ela aqui, vamos colocar isso em livro, e acabou ficando como uma sequência do primeiro volume, né? Em que nós fomos seguindo a cartilha da Maria Grilo. Então, efetivamente, esse segundo volume é que tem o pensamento atual da Maria Grilo sobre as essências novas, e que ele está escrito aí nesse pequeno volume, inclusive atualizando algumas essências e compostos que estão reportados lá no primeiro volume. Então, aí vão os nossos editores, né? Na esquerda da tela é o Luiz Augusto Costa, que é o editor, e lá na direita tem o Pedro, que é o nosso revisor, o Pedro Viana, que todos dois são extremamente competentes, foi um trabalho super legal, super divertido, a gente conseguiu colocar do jeitinho que a gente queria, e eles colocaram a beleza, né, e a arte dentro dos 2 volumes. Então, a gente só tem a agradecer a eles,
pelo magnífico trabalho que eles fizeram junto com a gente. E aí, então, essa é a foto do lançamento do primeiro volume, né? Lá no dia 8 ou 9 de março de 2017, que a gente fez a foto com a Maria Grilo, né? Quando a gente lançou esse primeiro volume, e que foi um sucesso, né? Assim, nesse dia nós conseguimos, nesse evento, nós conseguimos vender os 100 volumes que nós levamos. Isso, em termos de publicação de terapia floral, é um êxito imenso. Inclusive, porque a primeira edição, nós vendemos 500 exemplares em mais ou menos 3 meses. Isso é uma coisa, assim, eu considero assombrosa para o nicho que é a terapia floral, né? Pela quantidade de pessoas que estão envolvidas com esse trabalho, e especialmente com um sistema único, né? Que é Essências Florais Filhas de Gaia, que ele nem é tão conhecido em termos de Brasil, né? E aí, logo em seguida, nós conseguimos fazer a segunda edição. Bom, aí aqui a gente fez vários lançamentos, né? A gente lançou lá no Rio de Janeiro, em seguida foi em março, em maio nós fizemos um lançamento aqui na Livraria Ouvidor, que é uma livraria grande em Belo Horizonte. Nós fizemos o lançamento e foi muita gente que compareceu também. Aí depois, todos os eventos que era possível, que tinha a inserção da terapia floral, a gente levava os nossos livros para poder comercializar, né? Então, esse evento aí foi um evento de... Me ajuda, Margarete? Das PICs, né? Das PICs. Foi aqui na Universidade Federal. Isso, foi em dezembro de... Acho que foi 2018. Acredito que sim. Acho que foi 2018. Acho que foi no final de 2018 que a gente participou desse evento e a gente colocou os nossos livros para comercializar também. Aí, junto com a equipe, né, lá nós estávamos juntos tanto com a equipe da SP Flor, quanto a equipe da Rio Flor, do Conaflor. Foi um encontro muito rico em termos de troca de informação e conhecimento, não só da terapia floral, mas de várias práticas integrativas. Foi muito bom. Isso mesmo. E aí aqui é só uma foto, né, da nossa mesa lá nesse mesmo evento, junto com a divulgação do Conaflor também. Foto linda. E aí nós fizemos um outro lançamento, quer dizer, aí já foi do segundo volume, né? O primeiro lançamento foi lá em Campo Grande. Eu fui convidada pela Associação Aster Flor para ministrar um curso dentro da formação deles, das Filhas de Gaia, e a gente aproveitou, combinamos com a farmácia Vide Vida para fazer o lançamento, aproveitando que eu já estava lá. Então, a gente levou uns tantos volumes e também fizemos o lançamento. Aqui a logo da farmácia. Aqui a nossa querida Patrícia Vilela, que também é terapeuta floral e está no coletivo de gestão das essências florais Filhas de Gaia, uma queridíssima. Aqui estão as meninas de lá, que também fizeram o curso junto. E aí, em julho, nós fizemos o lançamento oficial aqui em Belo Horizonte, né? E fizemos uma coisa que para mim era inédita, e eu acho que naquele momento era mesmo, né? Nós fizemos uma sessão online com a Maria Grilo. A gente marcou o horário, ela entrou de lá de Portugal para participar e conversar com as pessoas que estavam aqui no lançamento, né? Aí a gente com a nossa mesinha de livros.
E aí, a Maria Grilo, né? Numa coisa que nem tinha muito, eu nem tinha conhecimento de live, eu não sabia nada disso, nem você, né, Margarete? Ainda não era do nosso cotidiano, não. E aí a gente fez essa foto, né? Que era assim, o jeito que a gente deu de compartilhar a tela e o lançamento com a Maria Grilo, né? Numa situação extraordinária, né? Porque a gente estava no ar, online, ao vivo, né? Com uma pessoa no outro continente, né? Então, isso é muito legal. E aí, em seguida, nós fizemos uma roda de conversa na livraria Novos Rumos, que apoia a gente também, né? É a outra livraria, né? Que nos apoia. Fizemos uma roda de conversa para falar da terapia floral e das filhas de Gaia, e aproveitamos também como lançamento do nosso livro aqui em Belo Horizonte. E aí, a minha filhotinha caçula, que naquele momento estava junto com a gente nesse programa. Então, o que eu percebo é que, assim, a maioria dos terapeutas florais ou dos escritores sobre terapia floral tem um movimento que é individual, né? Assim, na escrita, na publicação, né? Eu tive pesquisando também na Amazon para ver no título Terapia Floral o que tinha. A maior parte dos livros que estão disponíveis, e eu fui lá na Amazon, porque é um grande portal, né, de livros, tem muitas coisas escritas sobre o Dr. Bach, né, de vários autores. Essa modalidade de e-book, são poucos livros que estão disponíveis, não tem muita coisa que já foi convertida para e-book, né? Tem poucas publicações, eu percebo que tem uma abertura para que a gente possa ir crescendo nesse âmbito de divulgação, de publicação. Mas ainda é um trabalho que ele é restrito, né? E se não existe, se não é um sistema muito conhecido, porque a gente tem sistemas que são muito mais divulgados, a gente tem Saint-Germain, que tem muita gente que escreve, que publica, que faz curso, né? É um trabalho enorme. Os Florais de Minas também é um trabalho muito grande de divulgação. E tem outros sistemas que são, vou dizer, menores, né? Ou que estão mais restritos, às vezes, até a sua área de produção das essências, e que não tem uma divulgação suficiente. E a gente ainda esbarra nesses recursos que a rede nos apresenta, né? De limitação da divulgação que a gente faz de forma gratuita, e não é possível, né? Da gente seguir. Mas, então, as coisas têm acontecido assim. A gente vai no 1 a 1 mesmo, fazendo o trabalho que é possível. Volto para você, Adélia. Muito bom. Que bacana o trabalho de vocês. Eu estou encantada. Aprendi muito nesta mesa. E muito que você falou das lives, né? Antigamente eu escrevia muito para revistas, né? Para jornais, então eu era muito procurada naquela época lá para escrever sobre os florais, né? Então, e hoje a gente não encontra mais, hoje muitas revistas já não existem mais, enfim. E a gente, depois, principalmente depois da pandemia, a gente começou com as lives, né? Que é uma forma também de apresentar e de mostrar os nossos experimentos, né? Eu não consigo escrever aquilo que eu não só o que eu não acredito, mas aquilo que eu não tenho experiência. Então, eu gosto muito, tanto no meu Instagram também, eu escrevo muitas experiências minhas em consultórios,
os resultados dos florais, gosto muito de estar publicando, e principalmente nos cursos, eu baseio muito aquilo que eu passo nas experiências em consultório, porque eu acho que essas histórias, esses experimentos que a gente passa, né, nas nossas comunidades, isso grava muito na cabeça do ser humano, essas historinhas, né? Então, eu gosto muito de contar histórias, né? Uma pessoa, e eu vejo que isso valida muito o nosso trabalho, né? Então, é uma forma também que eu encontrei, que eu encontro de estar mostrando e validando não só o meu trabalho em consultório, mas também de estar incentivando outras pessoas, né, a fazer o mesmo, a ir em busca do autoconhecimento, porque o floral é isso, né? O floral é um autoconhecimento. Eu falo que depois que você começa a tomar florais, você nunca mais para de se conhecer, parece que você nunca sabe nada de você. É um aprofundamento tão intenso que as gotinhas traz para a gente, que você parece que você não se conhece. Gente, eu não conhecia esse meu lado, então você conhece. E a mesma coisa é o que a gente percebe no consultório também, né? Quando você vê a pessoa crescendo, se autoconhecendo, é algo, é uma satisfação muito, muito grande. Então, cada dia eu me apaixono mais pelos florais, né? Não só pelas as grandes curas que tive, né, em mim mesmo, mas assim, por ver tantas pessoas sendo curadas sem tratar a doença, né? Isso que é lindo. E eu acho que é isso, esse é o segredo, como eu falei no início, o segredo do terapeuta floral. Então, é ver esse mundo que essa pessoa nos apresenta. Não deixar limitar em um desconforto, em uma depressão, em um medo, em uma doença que normalmente a pessoa traz uma doença, algo grave, algo que não está conseguindo, enfim. E a gente consegue ver esse todo, essa alma, né? Aprofundar mais trazer mais esse autoconhecimento para que essa pessoa se cure, né? Da possibilidade para a autocura dessa pessoa. Essa busca de ampliar a consciência, né, dessa pessoa que está na sua frente. E tomar o cuidado para não controlar o outro, né, deixar fluir, e que o floral traz essa possibilidade para a gente. Então, a gente consegue identificar o que o paciente não consegue falar. Esse eu acho que é o segredo do terapeuta floral. Mas é isso. Eu queria fazer só reforçar, salientar uma coisa que você disse, e que é muito importante no meio de nós terapeutas florais, que é a importância do terapeuta floral se cuidar com floral, de preferência com a ajuda de um outro terapeuta floral, né, para que ele possa fazer esse movimento e, com base na sua própria modificação, ele ajudar o outro a se transformar. Exatamente. Foi muito bem lembrado isso, porque eu acho que quando nós trabalhamos baseado no nosso autoconhecimento, na nossa autocura, eu acho que você pode melhor ajudar o outro, que você passa a convicção de que aquilo realmente, se deu certo para você, pode dar certo para o outro também. Então, acho que você passar essa consciência, essa credibilidade para o outro é muito legal. Então, eu agradeço, acho que nós podemos já fazer uma consideração final, né? E eu quero fazer a minha agradecendo. Foi um prazer muito grande, né, estar aqui nesta mesa, aprendi muito com vocês, foi um prazer imenso conhecê-las, e um prazer muito grande, uma gratidão muito grande de ter, assim, de estar nessa mesa, né, de estar intermediando essa conversa tão importante e tão rica, né, aqui para nós. E eu quero agradecer muito a SP Flor e a vocês também. E gratidão, gratidão, gratidão por todo o conhecimento, todas as informações
e o aprendizado passado aqui para mim e para todos aqui nesta mesa, né? E fora da mesa. O agradecimento é sempre um caminho de duas mãos mesmo, né? E aqui fica, eu acredito que mais uma comprovação da importância da troca, sem nenhum outro tipo de julgamento, né? Eu escuto você, você me escuta e a gente amplia nosso conhecimento e a nossa consciência acerca do mundo, né? Conheço o seu mundo, você conhece o meu e a gente vai trocando. Muito obrigada, gratidão também. Muito obrigada, Adélia, muito obrigada, Margarete. Foi um grande prazer estar aqui, conversando com vocês e conhecendo coisas novas, né? E agradeço também à SP Flor pela oportunidade de nos convidar para esse trabalho. Muito obrigada a cada um de vocês também que está nos assistindo. Até breve. Tchau. Obrigada.